A segunda temporada de Kaiju número 8 finalmente chegou. Depois de descobrirem que ele era um monstro, foi por muito pouco que o nosso protagonista não morreu. E agora, meus amigos, um destino muito diferente está por vir. O episódio começa com as pessoas desesperadas fugindo de um Kaiju. Nessa que eles estavam correndo, a mina acaba caindo no chão e o prota pede pra ela se acalmar porque tudo ia ficar bem no final. Quando a força de defesa aparece, o mano fica até feliz falando pra eles derrotarem aquele monstro. O problema é que as coisas estavam tão esquisitas que, além da mina sumir, tinha vários soldados armados mirando na boca dele. E se você pensou que não podia piorar, lá tava a gatinha com uma bazuca na mão, dizendo que ele não era mais o Kafka Ribino e sim o Kaiju número 8. Então ele se transformou e todo mundo começou a meter bala dizendo que tava na hora de acabar com a vida desse monstro. E os tiros irritaram tanto ele e o prota perdeu o controle e o seu lado Kaiju fez ele virar uma criatura maior que um prédio. Mas calma lá, paizão. Eu também achei que era real, mas na verdade era só um sonho. Pode falar a verdade, vai. Tu também caiu nesse genjutsu, né? Você ainda está muito fraco. Você não tem ódio suficiente. Depois de acordar assustado, ele tava dando graças a Deus que tudo isso não passava de um sonho. Já do outro lado da cidade, a gente se depara com um lugar totalmente destruído. Assim que a mina com o nome de Mina aparece, nem ela tava acreditando na catástrofe que esse lugar tinha virado. Então o vice-capitão Yoshino apareceu, dizendo que fazia 5 dias que o julgamento do Prota estava aberto. E pelo visto ele tava preso até agora. A mina disse que entendia isso, e agora eles iam ter que se preocupar em consertar essa zona toda. E o Hoshina só sabia se perguntar por que aquele tapado resolveu fazer aquele showzinho. Quando a gatinha pergunta se era hoje que os novatos iam pras novas unidades, o mano diz que se bobear eles já devem até estar chegando. Falando neles, lá estavam os mortadelos dentro do carro. Não tava todo animado com a paisagem. O Ishikawa não tava muito pra papo, já que seu amigo podia ser morto a qualquer momento, né? O Iharu fala que ele não precisava ficar com medo só porque era a primeira vez deles. Mas o mano disse que o problema não era esse. E o idiota só sabia falar do castelo Matsumoto que tava deixando ele animadão. Aí quando cai a ficha que eles não tinham mais notícias do Prota, o Iharu diz que é bem provável que ele não vai continuar sendo um soldado. O Ishikawa começa a dar risada falando que ele se lembrou de uma coisa. De uma vez que o Kafka virou pra ele perguntando se ainda dava pra ele ser um soldado mesmo sendo um monstro. Pensando bem, agora ele tem certeza que ele vai voltar mesmo que custe a vida. E então quando eles voltam pro carro, o Ishikawa fala que ele vai ficar muito forte pra conseguir proteger o seu amigo. A loirinha também tava muito preocupada com o futuro do nosso protagonista. Sem contar que ela prometeu que iria parar ele se o cara perdesse o controle. E então ficar mais forte era algo que ela necessitava fazer. Um carecão gigante aparece pedindo desculpa pela demora. E esse aqui era o vice-capitão da primeira divisão. Enquanto ele levava ela pro escritório, eles falavam sobre o comunicado da Capitã Mina sobre a loirinha ficar na primeira divisão por enquanto. E nem ela tava acreditando nisso. Afinal, a primeira divisão é a mais forte potência do Japão que enfrentava Kaiju. Sabendo que o mundo inteiro conhecia eles, essa seria a melhor oportunidade pra ela ficar mais forte. Então quando o careca bateu na porta, ela fala que agora é hora de conhecer o capitão da divisão mais poderosa do Japão. Assim que a porta se abre, lá tava o nosso melhor jogador de Free Fire. O cara fala que faltava só um pouco pra ele pegar platina. E depois dessa decepção de alto nível, o cara pede pra ela guardar que ele já voltava. E esse aqui é o Gen Narumi. E ele tava bem empenhado até chutarem o traseiro dele. O cara tava xingando porque o PlayStation 5 dele quebrou. E fala que esse Hasegawa não passava de um monstro. E o monstro fala que já tinha mandado ele organizar o escritório porque 14 horas ele estaria aqui. E o jogador de Free Fire diz que isso pode até ser verdade. Mas é ele que decidia as coisas por aqui. Aí ele já tomou uma bicuda na cara e o careca diz que ele não passava de um preguiçoso. A figure action dele também quase foi jogar no Vasco. E ele fala que o capitão nessa bagaça era ele. E aqui Koroshinomiya tava bem feliz com a maturidade que ele passava. O Narumi fala que quem tava incomodado com a bagunça era esse velho careca. E então pela lógica os incomodados que arrumem. E o Hasegawa agradece dizendo que já que ele insiste, e então tava na hora de deixar esse lugar impecável. O mano não parava de se debater falando que isso aqui era maldade. Então depois do careca avisar que esse era o capitão lendário deles, a loirinha ficou até sem palavras com tamanha magnitude. Platina fala que então essa é a famosa filha do Sr. Izawa. Aí ela até pensou em xingar ele, mas prefiro respeitá-lo já que esse cara ainda era o superior dela afinal de contas. O mano disse que não precisava dessa formalidade toda. Como capitão da primeira divisão ele só queria uma coisa dela. E ela queria saber que coisa era essa, mas bem na hora um sinal de emergência tocou e ele fala que foi bem na hora certa. No caso ele queria que ela assistisse ele em ação pra aprender como é que se faz. Então ele ia dar a honra dela ter lá ele de um lugar muito especial. O mar começou a tremer, os helicópteros entraram em ação e tinha até tanque de guerra e uns caminhão cabuloso. As pessoas estavam recebendo um aviso de rota de evacuação porque um perigo muito grande estava se aproximando. E esses caras não tava pra brincadeira mesmo. O Rick foi só os reforços chegar que a bala já tava comendo solta. O monstrengo tava levando chuva de míssil de todos os lados. E se já não era o bastante, tinha arma de tudo que é jeito pra acabar com ele. A intenção deles era mandar o Godzilla pro norte para as pessoas poderem fugir em segurança. Só que o grandão ficou tão irritado que deu uma cabeçada na água fazendo tudo tremer e grande parte da ponte afundar. Dentro do helicóptero, Narumi fala que os planos iam mudar. E agora ele queria que os parceiros deles fossem pra ponte. Então o squad ouviu as ordens do capitão e foi correndo atirar naquele monstro safado. A loirinha tava achando incrível como eles conseguiam controlar até a trajetória do Kaiju. E isso só era possível graças às altas estatísticas de cada oficial. E ela nem duvidava que todos tivessem
tem mais de 40% de poder, sendo maiores até que um tenente. E depois que o batalhão guiou o Kaiju pro ponto B, o Narumi diz que agora ele vai entrar em ação, e que ele não quer que a lourinha tenha classe, mostre etiqueta ou grande formalidade. Aí o doidão achou que tava jogando Free Fire de verdade e pulou lá de cima, só que sem paraquedas. E ele tava indo na direção do Kaiju com uma arma muito louca que tava emanando uma aura roxa sinistra. E ele cravou aquilo no Kaiju, e depois de gritar, o mano só apertou um botão e já fez o monstro explodir, e saiu voando um molho de tomate pra todo lado da cidade. E então, depois de mostrar o porquê ele é o capitão da divisão mais poderosa, ele fala que só quer que ela mostre uma força avassaladora. Isso porque ele não precisava de uma pessoa fraca que tinha bons modos. E agora sim a loirinha sentiu respeito por esse cara. Quando eles voltam pra base, o cara tava surtando dizendo que a mina tava na capa como se fosse ela que derrotou aquele Kaiju. Só podia ser palhaçada as pessoas gostar mais dela, sendo que foi ele que derrotou aquela coisa. A Shinomiya não sabia se ria ou se chorava, e o parceiro tava cansado dos capitães precisar de bons modos. E ele queria saber por que ele tinha menos seguidores. Tava acreditando que o cara mais forte do Japão perdia tempo com essas merda. Quando ela avisa que o celular dele tava tocando, o cara não tava afim de atender porque ia ser aquelas reunião chata do diretor e do careca. E nessa que ele ia falar que preferia jogar um Roblox, o tiozão aparece bem na hora chutando ele pra longe, falando que esse era o trabalho dele. O cara queria saber o que podia ser tão urgente desse jeito. O careca avisa que seria sobre o Kaiju número 8. Falando nele, o nosso prota tava mandando umas flexão e dizendo que já fazia 5 dias que ele não tava podendo fazer nada. Ele se lembrou da conversa que teve com o diretor e diz que tá disposto a fazer qualquer coisa pra provar que ele não era um monstro. Bem na hora a porta se abriu e os soldados falam que tá na hora desse Kaiju vir com eles. Depois de cruzar o corredor, o Kafka se depara com a loirinha, mas como parecia que ela não queria papo, ele preferiu ficar em silêncio. Quando eles entram na sala do Isao, o prota já tremeu na base querendo saber por que o lendário capitão da primeira divisão tava aqui do lado dele. Assim que o diretor fala que ele ia fazer parte da primeira divisão, os caras não estavam conseguindo nem acreditar. A ideia era colocar o Kaiju mais poderoso na força mais poderosa pra eles terem um exército invencível. E a única coisa que ele tinha pra dizer é que se ele não for capaz, não haverá lugar pra ele na força de defesa. Kafka começa a pensar que não gostava da ideia deles precisar dele como Kaiju número 8, mas já que ele tinha que ficar vivo, o negócio era aceitar. Porém, o Narumi recusa porque ele sozinho já podia fazer uma unidade ser perfeita. Aí ele só pediu licença e virou as costas pra todo mundo. Só que o diretor fala que o Kaiju número 9 copiou os humanos e tinha sumido. Já o número 10 atacou a força de defesa de propósito, e então tava bem óbvio que esses Kaiju era diferente do normal. E da mesma forma que nós humanos avançamos dia após dia, eles também estavam evoluindo pra um caminho que eles não conheciam. O diretor fala que ser arrogante nesse momento só faria eles caírem de cabeça pra baixo, e até os mais fortes precisavam evoluir sempre. Aí o clima ficou mais pesado que o braço esquerdo da Thais Carla, e o Narumi diz que o mais eficaz seria transformar o Kaiju número 8 em uma arma pra ele usar. Antes do diretor chamar a atenção dele, o Kafka começou a usar o discurso no jutsu, falando que não podia morrer já que tinha vários amigos que ainda acreditavam nele, sem contar a promessa de criança que ele fez pra mina com o nome de mina. E então ele prometia que ele seria de muita utilidade pra primeira divisão. O jogador de Free Fire paga de marrento e fala que não tá interessado nos sentimentos dele, e que se ele não mostrar resultados, o futuro dele seria virar uma arma de Kaiju se o número 8 voltasse perdendo o controle. Depois de agradecer, a notícia chegou até a sala da Capitã Shiro, e ela fala que é melhor eles não perderem tempo e treinar pra eles ficarem mais fortes. Depois de fazer as malas, a lourinha olha pra um quadro de alguém que tava ali na parede. E então quando o Shinomiya desceu lá pra baixo, o cientista fala que aqui tava o que eles queriam mostrar pra ele. Aí mais um terremoto começou, e dessa vez até as casas estavam indo pra baixo da terra. E sabe lá Deus o que tava acontecendo naquela fumaceira toda. As pessoas não paravam de correr assustadas por causa daquele tremor. Mas como isso acontecia com frequência, então talvez já tudo iria voltar ao normal. E isso era o que eles pensavam, né? Porque na verdade tinha um buraco gigantesco no meio da cidade. Quando os curiosos decidem se aproximar pra olhar mais perto, assim que a mulher aponta o celular, várias formigas gigantes apareceram com muita sede de sangue. Elas estavam subindo o telhado, dominando as ruas, e agora sim a baguncinha vai começar. E a abertura da segunda temporada começa e, mano... que merda, hein? Lá no quartel, o carecão fala que o treino de hoje já tinha acabado. Pelo visto, todo mundo tava cansado, principalmente o prota que já tava chegando nos quarentão. Mas não deixa se enganar pela idade não, meus amigos. O tiozão realmente tava tão empenhado querendo ficar mais forte pra valer. Afinal, ele precisava provar o seu valor pra conseguir sobreviver. A loirinha já tava pistola falando que ia resolver isso aqui e agora. E ela foi lá na sala do capitão pra exigir um treino pessoal. Por alguma razão, o cara tava lá de joelho pra ela. E adivinha só, o mano tava lá pedindo dinheiro emprestado. O Narumi fala que não sabe o motivo, mas toda a grana dele sumiu do cartão. E a loirinha diz que faz sentido já que ele vive fazendo compra na internet. E ainda jogou na cara dele que é feio ficar pedindo isso pra uma subordinada. O cara tava determinado falando que era pra colocar uns Dima no Free Fire. Aí nessa que ela manda o capitão calar a boca, um alarme tocou e o careca fala que tá na hora deles agir. E depois de colocar o traje, o mano fala que é uma palhaçada atrapalhar ele no momento de uma negociação importante. Mas já que não tinha o que fazer, então tá na hora de trabalhar, né? E enquanto isso lá na cidade as pessoas estavam passando o maior sufoco. Os alertas diziam pra eles irem com urgência pros abrigos mais próximos. Só que como a coisa tava ficando séria,
quase que não tinha mais espaço pra galera se abrigar. A garotinha tava ferida se cagando de medo, mas o amiguinho fala pra ela relaxar porque a primeira divisão já tava chegando. E então com um único golpe o Narumi ia acabar com todos os kaiju. Quando o formigão encarou eles, o Guri foi tão corajoso que entrou na frente pra salvar aquela garota. E ele tava implorando pedindo pro Narumi aparecer. E nessa que ele ia ser devorado. O Platina apareceu com muito estilo pra salvar aquelas crianças. Ele disse que esse moleque deveria ser punido por não chamar ele de capitão. E agora o castigo dele seria pegar o celular da mãe, postar 10 vezes na internet que o capitão Narumi era muito descolado. As outras duas, o pelotão também tá enfrentando aquelas formigas gigantes. O jogador de Free Fire fala que a segurança dos cidadãos é prioridade. E então todos tinham obrigação de levar eles pra zona de neutralização sem ferir nenhuma pessoa. E já pra loirinha e pro Kafka, ele manda eles eliminar os kaiju, entrar na zona de abaixo depois que os civis terminarem de evacuar. Os agentes estavam desesperados fechando os portões e atualizando a situação. E eles também estavam de olho nos sinais vitais do kaiju número 8. Como todo mundo tava afobado, o diretor fala algumas palavras pra acalmar eles. Ninguém aqui é bom, só os caras. Nós é ruim, tá entendendo? Então eu não quero que ninguém faça nada mais, nada menos do que o horrível. Fechou? E assim que a rapaziada fica mais calminha, até o velhote se impressionou. Os helicópteros estavam metendo bala no formigão. E a estratégia era forçar eles irem pra zona leste. A Shinomiya já se preparou pegando aquele machadão insano dela. E depois de uma aura sinistra sair do seu traje, ela fala que agora sim ela vai entrar em ação. Já que o Narumi nunca viu a loirinha lutar, ele pede pra equipe dar suporte pra ela, né? Mas foi um piscar de olhos, a mina passou mais rápido que o Sonic e derrotou aquela coisa feia como se não fosse nada. Quando todo mundo descobre que ela tinha derrotado o alvo, claramente que eles iam ficar impressionados. Só que ela não tava nada satisfeita com isso. A loirinha diz que precisa ser mais rápida que o Yoshina e ter os golpes ainda mais pesados que a Capitamina. Aí ela estraçalhou o kaiju e deixou todo mundo lá do posto e o Kafka impressionado. Dessa que a rainha dá os parabéns. A Shinomiya matou mais um e diz que a líder não pode abaixar a guarda em nenhum momento. E ao ouvir isso ela fala que ela tinha bastante personalidade pelo visto. E então agora dava pra ter certeza que elas iam se dar muito bem. E enquanto a loirinha eliminava todos os alvos, o cara fala que nem parece que essa aí é a garota recruta. O maluco de cicatriz na testa explode umas formigas e fala que ele é muito mais forte do que qualquer novato. Mas como o nome dela não parava de ser mencionado, o cara ficou até na deprê. Careca fala que ela é bem mais forte do que o Narumi no primeiro ano dele. E quase que ele teve um surto quando escutou isso. Agora o mais importante era desvendar o que tava acontecendo aqui. Não fazia sentido ter formiga kaiju na superfície, sendo que elas só aparecem raramente lá no subsolo. Então é bem provável que seja a primeira vez na história que uma coisa dessa acontecia. Quando o diretor fala que parecia muito com a vez que o kaiju número 10 atacou a base, o Narumi diz que talvez tenha alguém dando ordens com algum objetivo em mente. Agora que tinha várias formigas indo pra zona oeste, era a vez do Prota mostrar o que ele sabia fazer. Coitado não parava de se tremer de medo. E o velho do tapa-olho fala que queria saber o que o kaiju número 8 podia oferecer. Assim que o formigão aparece, o Prota fala que não vai desperdiçar essa chance. Então ele se transformou só um pouco e diz que não vai decepcionar ninguém. E eu aqui, iludido, achando que ele ia derrotar aquele alvo. O velho pergunta por que ele não tava se transformando. E o Kafka diz que já imaginava que não daria pra derrotar essas coisas desse jeito. O problema é que da última vez quase que ele tirou a vida do pai da lourinha, né? Só que independente de tudo era o seu sonho e a sua vida que tava correndo risco. Aí quando o tiozão começa a se transformar, nem dava pra ler o nível de poder do seu traje. E por essa nem o destino esperava, meus amigos. Simplesmente o kaiju número 8 não conseguiu se transformar em kaiju. Ele foi arremessado pra longe e ninguém tava entendendo a razão dele ainda estar na forma humana. O coitado tava cuspindo sangue querendo saber por que deu errado. Pra piorar mais ainda as coisas, tinha sido detectada a presença de um super kaiju naquele lugar. O bichão veio lá debaixo da terra na direção do nosso protagonista. No começo até parecia ser só mais uma formiga gigante. Na verdade era o kaiju número 9, o nosso famoso cabeça de cogumelo. Todo mundo borrou a cueca depois de descobrir isso. E o Lula Molusco fala que só apareceu porque ele sentiu a presença do kaiju número 8 nesse lugar. Então só podia ser aquele humano tolo que era um humanoide. Pra ele não ficar na dúvida, o desgraçado atirou nele pra fazer um teste, né? O Prota caiu no chão falando que precisava se transformar. E quando o Narumi pergunta o que tava acontecendo, os operadores falam que de novo o Kafka tinha fracassado. Pra eles não perder a sua arma mais forte, o Platina fala que ele mesmo vai derrotar aquela coisa. Só que o problema é que agora tinha dois kaiju número 9. E ele não sabia se ele se multiplicou ou já existia dois desde o início. E as novidades ainda não tinham acabado não, tá? Porque todas as formigas que tinham sido derrotadas agora estavam se regenerando. O jogador de Free Fire fala que então esse era o kaiju número 9. Aí quando os soldados avistam o Kafka ferido, eles até tentaram ajudar, mas não deu muito certo não. E agora o cabeça de cogumelo fala que vai matar o Prota e pegar esse imenso poder só pra ele. Quase que ele conseguiu desviar, mas tomou um tiro de raspão na perna e agora tava fazendo cosplay de saco de pancada. Era praticamente impossível vencer essa coisa sem enxergar os ataques dele. E então mais uma vez ele tentou se transformar, mas infelizmente não tava dando certo. E lá no posto velho manda o diretor não se intrometer. Isso porque ficar usando armas numeradas podia
reduzir a expectativa de vida do usuário. O Isao fala que já sabia disso. E quando o Lula Molusco ia matar o Prota, a loirinha fatiou a cara dele no meio. E ainda disse que nem ia se reapresentar porque ele ia morrer logo. Voltando pro Narumi, o número 9 fala que tinha que acabar logo com isso pra ele matar o número 8. E o jogador de Free Fire fala que o Kafka era só um cara normal e que o capitão aqui era ele. Aí o bichão saiu metralhando na direção dele. E o Narumi fala que isso é falta de educação, já que eles ainda estavam conversando. Quando ele pergunta se ele era mesmo mais forte que o Kaiju número 8, o capitão ficou nervoso e decidiu mostrar em prática quem é que manda. O operador não parava de atualizar o que estava acontecendo. E o Isao fala que mesmo que as coisas estejam complicadas, isso é uma aprovação que a nova geração teria que passar sozinha. Depois que o Coisa Ruim termina de se regenerar, a lourinha manda ele se transformar, mas ele fala que não tava conseguindo. Ela fala que só podia ser algum truque sujo do número 9 e tava interferindo na transformação do Kafka. Aí o bichão já mandou vários ataques pra cima dele, mas a Shinomiya já desviou com muita velocidade. E ela avisou que atingiu o alvo pra ele não conseguir se mexer. Assim ia dar pra saber se ele tava atrapalhando a transformação quando ele ficasse focado em se regenerar. E ela fala que era difícil admitir, mas ela realmente ia precisar do poder dele pra poder vencer essa. E então eles foram pra cima dele, mas como não dava pra olhar pros dois lados ao mesmo tempo, o desgraçado dividiu a cabeça dele e já tava atirando neles. De novo o Kafka tava apanhando, e a Shinomiya disse que era impossível prever o que esse monstro ia fazer. E não dava tempo mesmo, que até ela com seu poder de traje imenso não conseguiu desviar dessa. E o otário tava cantando vitória antes da hora, mas já tava levando uma retada do Thor pra ficar esperto. A Kikuru deixa claro que não vai ficar parada só observando enquanto perde algo, e dessa vez ela realmente ia salvar aquilo que era importante pra ela. Então o flashback dela criança começou, e na televisão mostrava o quanto as pessoas amavam a Hikari Shinomiya. Ela era a verdadeira Valkyria que carregava a arma do Kaiju número 4. E como essa era a mãe da loirinha, todo mundo rodeava ela dizendo que a sua mãe era incrível. Claramente que ela se gabava de ser filha daquela lenda, né? Sempre que a sua mãe chegava em casa, a garotinha já ia correndo abraçar ela. O chucrão do Isao mandava ela parar porque a esposa dele tava cansada, mas elas fingiam que nem tava ouvindo e continuavam brincando sem parar. A Kikuru fala que foi muito legal ver todos os seus colegas dizerem que a sua mãe era incrível. Então depois de ver uma faixa, ela pergunta o que tinha acontecido. Só que a Hikari manda ela não se preocupar porque foi só um kaiju meio fortinho que ela enfrentou, mas já tava tudo bem. Quando a loirinha fala que também entrar pra força de defesa algum dia, seus pais até se assustaram com o que tinham ouvido, e a mamãe fala que sempre que ela tivesse em apuros ela estaria aqui pra ajudar. Então meses se passaram e a família sempre esteve junta curtindo ao máximo o dia a dia. Mas como toda boa história precisa de um fim, e infelizmente o aparecimento do Kaiju número 6 fez a Hikari visitar um Michael Jackson, se é que você me entende. Todas as pessoas da cidade estavam se sentindo destruídas. Afinal, se não fosse o sacrifício da capitã, com toda certeza eles nem estavam aqui agora. Coitadinha da loirinha só sabia chorar, dizendo que ela era uma mentirosa por ter prometido lutar ao lado da sua mãe. E nos olhos do Isao a gente viu o verdadeiro ódio por Kaijus numerados. Então a Kikuru promete que pra compensar isso, ela iria se tornar a soldada mais forte. E sempre que ela estivesse no campo de batalha, ela não ia permitir que ninguém morresse. Assim que o cabeça de cogumelo começa a inchar, os operadores falam que ele perdeu todo o apoio, mas o Prota aparece dando uma voadora naquela formiga gigante. De bônus ele foi jogado pra longe e tava com a perna mais estragada que o Rio Tietê. A lourinha encaixou um machado no pescoço dele e usou a técnica número 6 pra estraçalhar aquele vagabundo por completo. Agora que o Lula Molusco quer perder todo o tempo se regenerando, essa foi a oportunidade perfeita pro Kafka tentar se transformar. O mano tava determinado dizendo que ia acabar com essa palhaçada independente do que houver. Aí do nada aparece aquele parasita que entrou nele. Parecia que ele tava sendo controlado sem poder fazer a sua própria vontade. Então ele mandou um socão na lourinha que literalmente atravessou o peito dela. E ao olhar pro chão, todos os seus amigos estavam ali porque ele mesmo tirou suas vidas. Mas calma lá, meu parceiro. Claramente que isso não aconteceu de verdade. De novo o Kafka não conseguiu se transformar. E dessa vez ele fala que a culpa disso não era o Lula Molusco e sim dele mesmo. O careca fala que ele tava com dificuldade pelo visto. E o velho do tapa-olho fala que sabia que essa ideia não ia dar certo. Mas antes deles irem pro plano B, o Narumi manda eles relaxar porque ele não vai deixar que um novato cuidasse daquilo sozinho. Ele já ativou 98% do poder do seu traje. O operador fala que ele tava usando a sua força total agora. O jogador de Free Fire já ativou a habilidade do Tatsuya e apareceu lá na frente pra cortar o chifre daquela formiga. Só que diferente das outras lâminas, essa aqui queimava enquanto cortava. O cabeça de cogumelo pensou que era só se afastar pra não tomar os ataques. Mas aquela arma, além de retalhar, ela também podia servir como um fuzil. O Narumi tava usando toda a sua velocidade naquele momento. O cabeça de cogumelo achou interessante essa combinação de cortes com rajada de tiro. O problema é que mesmo ele atirando, o formigão tava de Sharingan e desviava de todos os ataques. Aí nessa que ele foi atacar eles, o número 9 fala que já tinha entendido como lidar com esse tipo de ataque. Agora ele tinha feito várias bolas estranhas pra fazer sei lá o que. E antes do Platina pensar no que fazer, aquelas coisas explodiram no mesmo segundo. Pra complicar tudo, aquela coisa não parava de evoluir a cada momento que lutava. E o Isao fala que ele é tipo um vírus que evoluía com a interação humana. Quando eles olham pro telão, o Narumi fala pra ninguém se preocupar porque a maior
ameaça aqui é ele. Cabeça de cogumelo não tava entendendo nada. Depois de cravar aquela arma no chão, o parceiro fala que agora que o traje se aqueceu, tava na hora de iniciar o verdadeiro extermínio. Essa aqui o número 9 pergunta por que os olhos dele pareciam com de um kaiju, e ele já tomou um tiro no peito e ficou em choque na hora. O diretor fala que essa é a Retina 1, a arma numerada mais velha do Japão feito pelos olhos do kaiju número 1. Digamos que isso aqui é tipo um Byakugan, que fazia ele ver aquilo que nem os nossos olhos humanos podem ver. O número 9 tava tomando a maior surra e se perguntando como esse cara tava mais rápido e atirando em todos os lugares que ele se movia. Isao explica que o Platina consegue ver sinais que agem dentro do cérebro. Assim dá pra ele prever onde que a pessoa tá indo mesmo antes dela saber. E que segundo os registros era impossível desviar dos ataques desse terrível kaiju. Quando o Lula Molusco tentou acertar ele, o parceiro já tava lá em cima. E dizendo que então é aí que fica o núcleo desse safado. Aí o mano usou a técnica número 2 de fogo e espada e fatiou aquele otário por inteiro. Todo mundo ficou de boca aberta falando que o capitão tinha derrotado um Honju. E o diretor fala que agora é a vez do Kafka mostrar o seu verdadeiro potencial. A câmera nem voltou direito pra ele e o cara já tava tomando a maior surra. E voou igual bosta pro outro lado, deixando a rua cheia de molho de tomate. Coitado tava com muito medo de matar os seus amigos se ele se transformar de novo. Mas a lourinha manda ele parar com isso e de subestimar ela. Sem contar que ainda tinha várias outras pessoas que podiam parar ele se alguma coisa saísse do controle. A Kikoru tava parecendo muito com a mãe dela. O Prota disse que ela tinha razão e que ele era um verdadeiro idiota. Isso porque seus companheiros são tão fortes que nem ele mesmo ia conseguir vencer. Aí o nosso Kurua começa a se transformar. Depois de fazer tanta força parecendo que ia cagar, o Lula Molusco tremeu na base e a Shunamia fala que ele é lerdo demais como sempre. Do outro lado do quarteirão, os soldados nem sabiam o que fazer pra poder vencer o jogo dessa vez. Mas os operadores falam pra eles relaxar porque agora sim o kaiju número 8 apareceu. O Narumi diz que tá curioso pra saber o que ia rolar. O Lula Molusco fala que sabia que ele era o kaiju número 8. Aí ele começou a mandar um gritão que tava fazendo as formigas se levantar. E agora apareceu uma asa naquela formiga gigante. A Shinomiya não podia acreditar que ele tava escondendo o poder até agora. Prota fala que mesmo que ele não confia nele mesmo, ainda tinham seus amigos que ele acreditava 100%. A lourinha ficou toda emocionada. E ele queria saber se ela podia cuidar dessas formigas pra ele. Ela fala que ele tava bem engraçadinho de mandar ela enfrentar os fracotes. E que se ele não conseguir vencer aquela coisa, é ela mesma que vai matar ele. O Kafka fala que tá na hora de dar uma surra naquele Lula Molusco safado, enquanto ele ia pra cima dele. O 9 fala que ele tá devendo uma pela última vez, já que ele aprendeu bastante coisa nesse tempo. O desgraçado prendeu o pé do Kafka e diz que agora sim ele é capaz de matar ele agora. Só que foi aí que o Prota atravessou aquela coisa e simplesmente conseguiu arrancar o núcleo da formiga. E ele fala que pelo jeito que o número 9 enfrentava Kikoru, dava pra perceber que o núcleo dele também era ali embaixo. Cabeça de cogumelo ia mandar uns ataques nele. O Kafka fala que pensou que ele não tinha aproveitado os poderes de kaiju dele até agora, mas isso não passava de ironia, sendo que ele também ficou muito mais forte. Isso porque depois que o corpo dele foi dominado, ele tava conseguindo usar o seu corpo bem melhor do que antes. Aí de novo o vagabundo prendeu ele, mas não adiantou de nada. O tiozão realmente saltou lá de cima. Falou que dessa vez o Lula Molusco não vai escapar de jeito nenhum. O número 9 pergunta o que tinha de diferente nele. E quando vai ver, o Prota tinha feito panqueca com aquela formiga gigante. O operador fala que então esse é o verdadeiro kaiju número 8. E se liga nessa pose absoluta de cinema que o Kafka mandou. Careca diz que isso aqui realmente foi incrível. E agora sim a força de defesa viu o potencial do nosso protagonista. A galera tava até comemorando, mas a Shinomiya avisa que tinha muito mais vindo por ali. O Carecão fala que a filha do diretor tava evoluindo demais. E até o Isao se impressiona dizendo que a nova geração sempre consegue surpreender ele. Sem sombra de dúvidas, eles iam muito mais longe do que a imaginação dele pode ir. Agora que o Hasegawa tava dando uma olhada no painel, tava achando estranho que eles acabaram com uma missão tão grande com um estrago tão pequenininho como esse. Então essa é a unidade invencível que o diretor tanto sonhou. Agora que o trampo tava feito, o Kafka desativou até a transformação, né? Isao tava muito orgulhoso de ver que as coisas saíram como planejado. Então como agradecimento ele chamou os três pra parabenizar. Coitadinha da lourinha, só tinha recebido um elogio do seu pai antes, então ela ficou toda emocionada. Assim que o Isao manda eles focarem na segurança das pessoas, o Narumi fala que tinha alguma coisa errada acontecendo. Isso porque o cabeça de cogumelo tinha dito que ia matar o Prota e pegar aquele poder pra ele. Quando Platina pergunta qual será o objetivo dele, do nada a turminha começou a ouvir um alarme. Mais um sinal de kaiju tinha sido detectado naquela área, e era aquele vagabundo dizendo que é uma pena que não deu pra matar o número 8 dessa vez. Kafka falou que ia acabar com essa moeba nojenta agora. O Molusco fala que ele pode até não ter conseguido o poder do número 8. Não tinha problema, já que ele ia conseguir o outro objetivo dele. Quando o Prota se aproxima, e só uma olhadinha que ele já detectou que esse não era o corpo principal. Isso porque na verdade o desgraçado tava lá na base dos operadores. O verdadeiro objetivo dele era encontrar quem era o usuário do kaiju número 2. Nem o Narumi nem o Prota tava acreditando que isso aqui foi tudo uma distração. E agora a loirinha também tava desesperada pra poder salvar o pai dela. Coisa ruim não parava de crescer. Isao falar pra todo mundo fugir imediatamente. Só que a galera tava fugindo, o Lula Molusco virou bem na cabeça de um dos operadores. Aquela cabana tinha
explodido por completo com aquele ataque. Mas como o diretor é brabo, o mano simplesmente conseguiu parar aquele golpe. Ele não queria deixar o poder do número 2 ser roubado de jeito nenhum. Então ele manda os velhotes assumir o comando e tirar todas as pessoas desse lugar. O tapa-olho até ia reclamar, mas o carecão diz que a realidade é que nem eles vão ser úteis pra nada. Então o Isao pegou as suas armas numeradas e ele tava determinado pra acabar com esse verme. O Cusco fala que não acredita que o Beta e o Gama foi derrotado tão rápido assim. Com certeza aquele Kaiju era mais forte do que ele antes de descascar sua pele. O diretor fala que pensou que já estaria preparado pra isso, mas realmente esse bicho tinha evoluído muito mais rápido do que ele esperava. O socão dos dois já se colidiu fazendo a maior fumaceira naquele lugar. Careca diz que o relatório da terceira divisão era que o poder desse Kaiju é de 8,5. Então talvez mesmo nesse estado o Isao fosse capaz de enfrentar ele. Pois só o cara abrir a boca que o diretor foi amassado no chão. E pra ajudar, o braço esquerdo dele tava arregaçado. O número 9 tava debochando, perguntando se ele tinha ficado fortinho agora. E quando ele ia finalizar aquilo dele, o diretor se levantou mais uma vez. E ao lembrar da sua família, ele fala que vai exterminar esse Kaiju aqui mesmo. Arumi tava vindo na velocidade da luz, mandando o Isao esperar só mais um pouco. E é muito bom ele chegar logo, hein? Porque o parceiro tava avisando que era melhor ele sair dali o quanto antes. Mas o diretor fala que não tem como fugir, já que ele pode rastrear a localização dele. Então começou um flashback daquele rapaz sempre admirando esse herói. E mesmo pedindo pra ele ir embora, Kira fala que não vai fugir porque o trabalho dele sempre foi ajudar o diretor. Quando o Isao começa a usar toda a força do seu traje, isso era muito preocupante, já que essas armas numeradas ia reduzir muitos anos de vida do usuário. Mas em compensação, o nível de poder da pessoa era tão insano que parecia ter um Daikaiju em forma humana. De novo eles trocaram soco, mesmo com todo esse poder não era o suficiente pra derrotar aquele cogumelo gigante. E ainda tava dando risada falando que esse poder era digno de ser dele. Aí o diretor ativou a quarta forma e mandou um porradão cabuloso no estômago dele. E não parou por aí não, tá? E ele também acertou a cara dele, que conseguiu arrancar sua cabeça. Agora se você pensou que tinha acabado, tu se enganou de novo. Ele tava bem vivo falando que quer ver até onde esse homem é capaz de fazer. O Akira tava fazendo de tudo pra poder dar suporte pelo traje. E se liga nessa trocação de soco que eles estavam batendo, meus amigos. Quando o diretor fala que esse bicho era muito forte, ele recebeu um golpe que fez ele voando bem pra longe. E ele não parava de se lamentar que ficou muito fraco. Ele nem chegava perto da força que ele tinha quando ele estava ao lado da sua amada. O número 9 tava querendo transformar ele em presunto, e o parceiro fazendo de tudo pra tentar manter o diretor vivo. O problema é que os sinais vitais dele tava tão grave que nem ia ter como esperar o suporte chegar. Mas de novo aquele Superman sem capa se levantou, falando que eles vão conseguir sim, que ele quer o máximo de força possível. Akira notou que ele colocou todo o poder do número 2 no braço esquerdo, fala que desse jeito nunca mais ele vai conseguir lutar na vida. Mas o Isao não tava ligando pra isso, dizendo que essa geração já tinha a força necessária. Então essa é a última dança dele, mesmo que custasse a sua vida. Ele não liga de fazer igual a sua esposa fez quando ela enfrentou o Kaiju número 6. E o diretor começa a querer se transformar em um Saiyajin. Na mesma hora ele tomou um socão. E olha que legal, começou um flashback da lourinha dormindo bem na melhor parte. Isao fala que já era de se esperar que a Kikoru ia querer entrar pra força de defesa. Hikari fala que aposta que ele amou essa notícia, mesmo sendo algo perigoso. Se esse for o sonho dela, então a mamãe aqui vai treinar ela pra valer. E já o papai ia ter que mimar ela bastante daqui pra frente. Depois que ele se lembra daquelas palavras, o Isao diz que ele nunca conseguiu ser um pai perfeito pra filha dele. Mas mesmo que não dê pra voltar no tempo, nunca é tarde demais pra fazer a coisa certa. Então agora ele ia eliminar aquela aberração, pra ela nunca mais existir e fazer nenhum mal pra sua filha. O Akira não tava acreditando nisso. E o Careca fala que essa aqui é a explosão oficial do Kaiju número 2. Que disparar ela através de um corpo humano ia ser impossível de ele sobreviver. Quando o núcleo dele ficou exposto, o operador fala que eles realmente vão conseguir. Só que o número 9 começa a mudar de forma e fala que é uma pena, já que ele tinha se preparado antes de vir lutar. Mas o nosso Superman sem capa queria brilhar mais ainda, soltando mais um ataque daquele. O Lamolusco fala que é impossível um humano soltar 2 ataques desse em seguida. E isso foi o que ele pensou, né? Depois só ele piscar que o humano foi explodido e foi arremessado pro outro prédio. Platini e o Kafka tava chegando e se perguntando o que será que tava rolando naquele lugar. O impacto daquela explosão foi tão sinistra e formou a maior fumaceira naquele local. Quando o Akira se aproxima pra dar uma olhada, e fica todo feliz falando que o diretor realmente conseguiu. Mas o cabeça de cogumelo fala que é uma pena que deu tudo errado. E ele assume que se o diretor tivesse um corpo de Kaiju, ele já teria morrido. Zao fala que só precisava de mais uma rajada pra acabar com isso. Só que ele tava tão esgotado que ele não conseguiu nem se mover direito. E aquele bicho cercou ele falando pro número 2 se unir e eles voltarem a ser só um Kaiju. Depois que o tempo passa, finalmente a tropinha tinha chegado. Eles ficaram felizes de ver que era o diretor, mas bem na hora o instinto de Kaiju do Kafka falou que tinha alguma coisa estranha. Então ele avisa que se não era ele, foi por muito pouco que ele conseguiu salvar o Platina. Tinha uma esfera estranha cercando eles, e o Kafka fala que a força dele era tão avassaladora que nem parecia nem um pouco com o do Kaiju número 9. O Narumi fala pro Zao responder imediatamente se ele estivesse ouvindo. E o Carniça fala que se eles quiserem aquele defunto, nem ia dar, já que eles fizeram uma fusão. Os dois não estavam acreditando que isso era verdade. Bem na hora a loirinha aparece atirando nele falando que isso aqui era mentira. Aquela coisa pergunta se então essa aqui era a filhinha daquele verme. E antes dele tentar fazer algum mal pra ela, o Narumi diz que ninguém ia mexer com a subordinada dele. Ele tava fazendo tudo
que dava pra fazer, mas não tava adiantando nada. Então ele se lembrou de quando o diretor avisou que ia se aposentar, deixar a responsabilidade toda na conta dele. E agora ele tava determinado, prometendo que ia matar essa aberração. Só que o Lula Molusco fala que é melhor ele deixar pra outra hora. Que ele tava indo embora porque sempre que ele se funde com alguém acontecia alguma reação no corpo dele. O jogador de Free Fire fala que não vai deixar ele fugir de jeito nenhum. O Kaijuzão fala que é melhor ele desistir, que esse poderzinho dele só ia servir contra os Kaiju mais fracos. De novo ele ia tentar matar o Narumi, mas o Prota aparece roubando a cena e mandando devolver o diretor logo. Só que não foi dessa vez não, viu? Porque agora o bichão deixou claro que ele já sabe muito bem como enfrentar o Kaiju número 8. Os parceiros tava saindo na mão com aquela coisa e a lourinha tava desesperada pra salvar o pai dela. E mesmo os dois lutando junto tava dando pra vencer essa aberração. Depois de quase estourar o braço do Prota, ele fala que vai se retirar agora. Só que o Narumi foi tão rápido que já tinha até cortado o braço dele que nem deu pra perceber. Ele até tentou perfurar o corpo do cogumelo mutante, mas não tava resolvendo nada. E o bichão falou que a rejeição dessa fusão tava impedindo ele de endurecer o corpo. Nem dava pra respirar que ele já tava levando ataque do outro lado também. O Kafka tava tão nervoso dizendo que não era justo tudo isso tá acontecendo com a lourinha. Aí depois de mandar um gritão, o cara preparou meio que um soco de foguete que fez o número 9 voar. O Carniça fala que interferiu o processo de cura tava acelerando a resposta da rejeição. E agora assim tava muito claro que seu último adversário teria que ser o Kaiju número 8. Como o outro braço dele foi cortado, a dupla pelona já foi com tudo pra cima dele. Mas antes deles conseguirem chegar perto, o cabeça de cogumelo fala que não havia nada que eles podiam fazer pra impedir. E o corpo dele começou a mudar. E depois de dizer que esse era o fim, a lourinha tava gritando enquanto tudo começava a explodir. E esse ataque exigiu tanto dele, faltou só um pouco pra ele perder o corpo que ele demorou tanto tempo pra encontrar. O Narumi e o Kafka fala que é bom ele se preparar porque agora esse maldito ia morrer de uma vez por todas. Mas foi aí que o desgraçado pensou em um plano e fala que era mais fácil ele ter feito isso desde o início. Isso porque os humanos não conseguem deixar pra trás um companheiro que precisava de ajuda. Quando o Prota pulou pra salvar Kikoru, tudo começou a explodir. O Lula Molusco diz que na próxima vez que ele voltar, a era do Kaiju vai começar. Então depois que ele foi embora, os rapazes não conseguiam aceitar que tudo ia terminar desse jeito. O Kafka tava furioso, falando que aquele merda ainda teve coragem de dizer aquelas palavras usando o rosto do diretor. A tristeza que ele tava sentindo agora era tão grande que nem dava pra esconder. Mesmo de longe o pessoal tava conseguindo ouvir os gritos de desespero dele. E depois que o tempo se passou, o jornal anuncia que infelizmente o diretor tinha falecido em serviço. Então como respeito e gratidão, todo mundo se uniu pra ir no enterro dele. E engraçado, né? Sempre que alguém morre nos animes começa a chover. Que estranho, hein? O vice-diretor dá o comando pros soldados atirarem pra cima, e o Prota nem tava conseguindo engolir as suas lágrimas. E eu não sei porquê, mas na minha opinião o diretor ainda deve estar vivo. O Narumi começa a se lembrar de quando o Isao lutava ao seu lado, e realmente o cara era tão brabo que nem dava pra não admirar. E agora ele quer atender as expectativas do diretor e cuidar dessa cidade assim como ele pediu. E quando o Kafka olha pro lado, ele se pergunta por que a loirinha não tinha vindo. E depois que o Platina foi visitar ela, ele queria saber se ela não ia mesmo se despedir do seu pai. A Kikoru diz que tudo foi culpa dela e que se ela fosse mais rápido o Kaiju não teria escapado. Yumi até tentou discordar, mas ela já tinha cortado e falando que ela precisava ficar mais forte. E ela não queria se despedir do seu pai porque ela sentia que ele ainda estava aqui. O mano realmente estava vendo que ela queria ficar mais forte. E assim que ela pede desculpa por ter chorado, Platinum diz que até a próxima luta ele vai deixar ela mais forte do que qualquer um, exceto ele. Que a mesma coisa que o Isao colocou na mente dele, ele ia colocar na dela. Então é muito bom ela se dedicar pra ela não ser punida por ter faltado no funeral. Enquanto ela chorava, o Prota tava ouvindo tudo atrás daquela porta. Por alguma razão, a mão dele tava diferente do comum. Saiu prometendo que ia resolver tudo isso. Quando o careca chega em uma sala secreta, ele queria saber que coisa era aquela. O operador fala que o diretor pediu pra deixar isso em segredo e só contar se alguma coisa acontecesse. E o vice tava sorrindo dizendo que sempre o Isao dá o trabalho sujo pra ele. E agora ele mandou eles continuarem um projeto que em breve todos eles vão honrar a memória do diretor. No dia seguinte, a Kikoru já tava na sala de treinamento com uma gatinha. Ela se impressiona perguntando se então essa é a líder de pelotão Shinonome. E que ela controla tão bem a distância que tá explicado porque ela consegue usar aquela arma grandona. O jogador de Free Fire tava lá assistindo tudo e disse que vai ser um tédio esperar ela chegar no nível dele. E como ia demorar um mês pra ele terminar esse game, então é muito bom ela ficar forte antes disso. Agora se ela não conseguir ser genial a esse ponto, então é melhor ela desistir logo. E quando ele fala que os jogos vão começar, o careca aparece dizendo que o trabalho começa, isso sim. A lourinha diz que queria uma revanche e a Arin fala que ela tá mesmo querendo vencer ela em menos de um mês. Ver que tinha uma pessoa de baixo querendo vencer ela realmente deixava tudo empolgante. O Hasegawa pergunta se esse vagabundo já decidiu se o número 8 vai ou não fazer parte do squad deles. E na hora que ele ia responder, os operadores ligaram falando que tinha uma informação sobre o Kafka. Falando nele, o mano tava lá dizendo que fazia muito tempo que ele não vinha pra casa. Um novo problema acabou surgindo agora. Basicamente, algumas partes do corpo do Prota não estavam querendo voltar ao normal. Então, se ele continuar se transformando, é bem provável que um dia nunca mais ele ia conseguir voltar a ser humano. O Hasegawa pergunta se o Kafka já sabia disso e o operador fala que sim. Então, como era possível que nunca mais ele tivesse uma vida normal, então ele tava sendo bem vigiado. E o Narumi ficou bem pensativo por causa disso. E depois de assustar os seguranças, ele fala que queria passar em mais um lugar antes. Agora, pra todo lugar que ele ia, tinha que ter 2 seguranças seguindo ele. Mas mesmo com toda essa
situação complicada, ele ainda conseguia brincar e alegrar as pessoas. Enquanto isso, os lixeiros tava passando o maior sufoco falando que isso aqui era impossível. E o outro Gary disse que ficar vendo esses corpos gigantes era tão estranho que ele parecia até uma formiga. Quando o parceiro olhou pro lado, lá tava vindo o Kafka depois de muito tempo. Todo mundo ficou feliz com a volta dele, mas o cara só veio devolver esses livros que ele tinha pegado emprestado mesmo. Assim que ele viu a nova motosserra, ele fala que isso aqui é bem impressionante. Aí quando ele foi fazer o teste, ele fez com tanta facilidade que o cara nem tava acreditando. O gordinho fala que essa parte é fácil, que ele queria ver perto das veias. E de novo o Prota tava lá mostrando o que são os 10 anos de experiência nesse trabalho. Quando o Balofo disse que agora a parte do intestino só ficava pra ele, o Kafka fala que é pra ele aprender quem é que carregava a equipe nas costas antes. O gordinho tava morrendo de saudade de quando ele trabalhava aqui. Aí quando ele disse que lá o Prota era um bosta e aquele seria uma lenda, o Toku já tacou água nele mandando ele parar com essas baboseiras. Seguranças queriam saber o que o Kaiju número 8 tava fazendo. E depois de se despedir de todo mundo, o gordinho fala que o Isao era tipo um herói invencível quando ele era criança, e que ele achava bem mais seguro eles fugirem da cidade logo. Quando ele fala de um tal de casamento da filha do cara, o mano tava pistola mandando ele calar a boca e perguntando quem é que vai limpar o Kaiju número 9 quando a força de defesa estraçalhar ele. O gordinho disse que de vez em quando o Toku era maneiro, mesmo devendo 50 mil ienes e ser um bêbado safado. Quando corta a cena, o Kafka tava se lembrando de tudo que aconteceu, e ele disse que precisava vencer o número 9 pra nunca mais os seus amigos sofrerem. De repente o Narumi apareceu falando que ia direto ao assunto, e que não dava pra aceitar um monstro na força de defesa, sem contar que se ele continuasse transformando era perigoso ele nunca mais voltar a ser um humano. Só que o Prota não tava nem aí pra esse tipo de coisa. Platina fala que mesmo sabendo das consequências ele precisava muito dele, e que ele não tá nem aí se o Kafka vai virar um Kaiju pra sempre ou não, porque se isso acontecesse era só ele matar ele e já era. Mas no momento o mais importante era acabar com o número 9 independente de tudo. O Narumi fala que só eles dois e a loirinha sabem o que aconteceu naquele lugar, e o Prota diz que nunca ia esquecer de tudo que o diretor fez pra ele poder ter essa chance. E então dito isso ele fala que tá pronto pra qualquer coisa, e o jogador de Free Fire deixa claro que agora vai ser a vez da força de defesa brilhar. De repente o vice-capitão Oshina pergunta se então ele já acordou, e quando ele olhou pra frente, simplesmente lá tava o Kaiju número 10. Um dos operadores se assustou quando viu que mesmo nesse estado o nível de força dele tava em 5,7. Aí o olho do bicho começou a mudar e ele mandou um gritão igual um louco. O China fala pra ele calar a boca porque senão ele ia morrer. O Lacraio disse que sabia que esse humano era diferente dos outros, e que ele queria muito ter vencido e se alimentado dele. A operadora manda ele tomar cuidado porque esse Kaiju era totalmente imprevisível. Foi direto ao ponto perguntando o que ele sabia sobre esse Lula molusco. E ao ver aquela foto, o grandão disse que não se importa de falar sobre o criador dele. Todo mundo ficou espantado quando ouviu aquilo, mas a condição dele era ser solto pra poder lutar com o vice-capitão. O Oshina deixa claro que não tem como, já que o núcleo dele tava danificado demais pra lutar. Só que o número 10 não tava querendo falar de X1. Na verdade ele queria ser transformado em uma arma pra ser usado pelo Hoshina. Agora ele tava gritando pedindo pra ter o corpo dele. E a operadora fala que é muito perigoso transformar um Kaiju inteligente em uma arma. O Lacraio Vermelho fala que foi como um sonho ter batalhado com ele. Aí nessa que o mano fala que não se divertiu nada, ele manda ele parar de mentir. Isso porque dava pra ver que ele tava assim se divertindo naquela luta. E eles eram bem iguais quando o assunto é que ele tem uma luta bem empolgante. O Oshina fala que vai sair um pouco pra pensar sobre o assunto. Aí foi só atravessar aquela porta que a marra dele sumiu rapidinho. Ele disse que tava com medo e que não entendia nada porque aquele Kaiju queria tanto lutar. E a operadora fala que foi muito bom ele não ter aceitado a proposta, ainda mais porque existia a chance dele tomar o corpo do vice-capitão. Enquanto ele refletia, o cara fala que a força é realmente muito atraente, e como eles não tinham outra forma de informação, o jeito era morrer se der tudo errado. Então depois de avisar pra capitã que ele ia acertar a oferta, Mina fala que vai fazer uma requisição pra transformar o número 10 em uma arma. Quando o Oshina volta lá para dentro, ele quis deixar um pequeno aviso pro Lacraio, falando que ele nunca vai ser usado e sim ele que vai usar o número 10. Já do outro lado, Kikoru pergunta se ele vai mesmo vir pra cá. O Hasegawa explica que é uma reunião sobre o que fazer com cabeça de cogumelo. O Kafka ficou até assustado quando viu isso. Afinal, ele não tinha pedido perdão pro Hoshina por ter escondido quem ele era. O carecão queria saber onde tava o Platina agora. E a loirinha disse que ele levou os líderes de pelotão pra algum lugar ali. Agora ele tava falando que isso aí seria um grande problemão. Isso porque a primeira e a terceira divisão compartilham a jurisdição de Tóquio. E eu não fazia ideia o que era isso, então eu fui pesquisar, né? Mas é basicamente o poder de resolver as coisas e aplicar a justiça. Como os dois squads sempre estão disputando pra ver quem era melhor, então meio que eles não se davam nada bem. O Narumi já tava gritando perguntando quem foi que deixou esse Palermo entrar no território dele. E o Hoshina fala que ele não precisava vir aqui receber ele pessoalmente, e que a permissão de estar aqui veio de uma pessoa muito mais importante do que esse otário aí. Aí o jogador de Free Fire fala que é proibida a entrada de pessoas com cabelo de tigela e olho fechado. O vice-capitão pergunta se ele ainda tava bravo por ele ter matado muito mais Kaiju pequeno do que ele naquele dia, e nem precisou de uma arma pra derrotar esse idiota. Os companheiros dele queriam saber o que ele tinha feito com o capitão, e agora tava rolando a maior confusão porque uma equipe acabou matando um Kaiju no território do outro. Então o Narumi se levantou e falou que aquele otário só venceu ele na parte do Kaiju pequeno porque no resto ele era bem melhor. O Oshina diz que até onde ele sabe o melhor atirador à distância é a Capitã Mina. E mais uma vez o cara tava se sentindo um bosta e caiu pra trás, e ele tava gritando falando que odiava esse tigelinha. Aí quando ele expulsar todo mundo daqui, o careca aparece mandando eles parar. Geral bateu continência pra mostrar respeito ao Hasegawa.
Ishikawa. E depois de se cumprimentarem, o Hoshina fala que é muito bom ver ele de novo. Agora que todo mundo tava reunido, ia começar a reunião particular de todos os líderes. O Ie fala que se ele continuar bocejando, ele vai ser acordado na base do tapa. E de novo o cara tava discutindo, dizendo que ele vai fazer o que quiser. A Capitã Mina fala que é melhor eles pararem com isso, que não vale a pena discutir com um homem que não presta pra nada além de matar Kaiju. E agora o coitado tava lá falando que isso foi bem mais pesado do que a Jura falou. Um alcoólatra diz pra galera acalmar os nervos um pouquinho. E mais uma vez tava tendo treta porque ele se esqueceu de esconder a garrafa de cachaça dele. Depois do Hoshina se levantar, ele fala que tinha novas informações sobre o número 9. Pra começar a conversa, seria impossível apenas uma divisão cuidar disso sozinho. É quando o Platina pergunta de onde veio essa informação, o mano fala que foi diretamente do Kaiju número 10. Sem contar que foi o Lula Molusco que criou o Lacraio Vermelho. Ninguém tava acreditando que um Kaiju iria criar um monstro com nível de força 9,0. O Hoshina fala que seria possível que o número 9 fosse o primeiro Kaiju e ter criado várias espécies. E o pior de tudo é que naquele dia o Lacraio falou que ele era só o primeiro protótipo, que viria várias outras versões concluídas dele. A Jura fala que não tá acreditando que um Kaiju numerado era só um experimento bobo. O Japão inteiro era capaz de derrotar 5 Kaiju poderosos de uma vez só. Mas agora que existe a possibilidade do Lula Molusco fazer vários Kaiju de número 9, aí ou eles trabalhavam juntos ou geral ia sentar na banana. Enquanto eles conversavam, o nada mostra aquele desgraçado rodeado de espécie de filhotes. O Capitão Cerveja pergunta se não tem uma chance do número 10 tá mentindo. E o Hoshina fala que pode até ser, mas os dados mostravam claramente várias espécies novas de Kaiju surgindo. E agora a média de poder anual subiu de 2,6 para 4,8. Além disso, as pesquisas falam que a energia imensa das placas tectônicas tinha um efeito material geocológico. Então tinha uma grande chance do número 9 estar interferindo com o processo para criar os seus Kaiju. O Azegal pergunta se alguém sabia a localização dele. Parece que aquela coisa mudava de forma e alterava as bases de operação dele. Mas como ele precisa de muita energia para criar os Daikaiju numerado, então só podia ser no centro de Filipinas e a placa da Eurásia. E que com toda certeza ele estaria em um lugar onde a humanidade não pudesse alcançar ele. O cachaceiro diz que desse jeito eles iam levar 10 anos pra achar ele. E a mina fala que o número 10 avisou que o Lula Molusco podia acessar qualquer memória do humano que ele absorver. Então quando ele pegou o diretor, era quase certeza que ele obteve total conhecimento sobre a força de defesa. E agora todo mundo ia precisar juntar o máximo de número de surpresa possível. Se aqui a mina fala que alguém ia ter que usar o número 6 que ainda dormia, o careca diz que essa é a arma mais poderosa e perigosa que existe. Então vai ter que colocar o antigo rei dos Kaiju contra o atual monarca. A capitã fala que tinha uma pessoa que estava mostrando sinais compatíveis com o número 6. Além das notas dele serem ótimas nas provas, ele sempre estava se esforçando ao máximo. As outras divisões nem sabiam a existência dele. Mas esse era um novo talento que estava amadurecendo bem rápido. E essa pessoa é nada mais nada menos que o Ishikawa. Era difícil de acreditar que alguém usar o traje do número 6 o cara ia até tomar uma. Mas a assistente dele fala que não vai deixar porque ele estava em horário de trabalho. Quando a mãe da Lori enfrentou aquele monstro, ele também apareceu trazendo vários outros Sonju com ele. Só que o mais impressionante era que a força dele era de 9,6. Então não é à toa que ele foi considerado o rei dos Kaiju, né? Agora o cara tava querendo saber como que alguém ia colocar um demônio desse dentro de um adolescente. Foi só falar no garotão que ele apareceu descobrindo que ele usa a arma do número 6. O Capitão Cerveja pergunta se ele já conhecia essas armas. Ele diz que até conhece, mas ele nunca viu uma antes. O cara fala que se essa arma estiver nas mãos de alguém habilidoso, daria pra derrotar vários monstros com facilidade. Mas a parte ruim é que metade das pessoas não aguentam usar e morrem antes de se aposentar. E como a gente tá falando do rei dos Kaiju, então essa era a mais perigosa de todas. Mesmo ouvindo que ele deveria recusar a oferta, o cara tava treinando de madrugada. Tava preocupado com o Kafka, já que o sonho dele podia acabar a qualquer momento. O garotão não pensou duas vezes e já tava lá pra fazer o teste. Quando o Capitão Cerveja avisar que mesmo sendo só nos braços gerou bastante, o Ishikawa fala que não quer saber e que pode começar. Então os operadores estavam ativando o número 6 de novo. E agora tava na hora de ver o que ia acontecer de verdade. O garoto fala que mesmo sendo só nos braços, parecia que a força dele tava sendo sugada por inteiro. O capitão já até mandou a funcionária ir lá preparar o kit de primeiros socorros pra ele. E ele tava lutando ao máximo pra poder segurar aquela energia. Só que as coisas estavam ficando tão difíceis que quase que o braço dele explodiu. E de repente ele começa a ficar desesperado quando ele se depara com o rei dos Kaiju bem na sua frente. Aí quando ele pergunta que merda era essa, ele fala que agora entendeu que o Kafka lutava contra isso todos os dias. Quando chega o dia seguinte, ele acorda com o Haru chamando ele. Mas como ele percebeu que tava numa sala médica, ele ficou triste porque não se adaptou ao Kaiju número 6. O Capitão Cerveja fala que esse é o terror de quem usa uma arma numerada. E valia lembrar que ele só usou uma parte e já ficou desse jeito. Então essa é a última vez que ele ia mandar recusar essa oferta. Só que o Ishikawa cagou e andou pra informação e fala que vai aceitar mesmo assim. Claramente que isso deixava o cara preocupado. Afinal, se ele usasse mesmo essa arma, era certeza que ele ia morrer em pouco tempo. Mas como ele sabia que o garoto não ia ouvir, então ele ia dar um mês de treinamento e depois uma missão de extermínio pra ele. Aí depois disso o capitão vai ver com os próprios olhos se ele realmente é digno de ter o poder do Kaiju número 6.
E de repente começa um flashback do Iharu alguns anos atrás. O cara era tão brilhante que todo mundo se encantava ao ver que ele sempre estava no top 1. Quando ele treinava, nem ele mesmo sabia dizer quais eram seus limites. Mesmo tendo a capitã, diretor e o platina, o cara realmente pensava que podia chegar naquele nível. Mas agora ele tava se sentindo mal, já que o talentoso era o Ishikawa e não ele. E depois que um tempo se passou, agora tava geral dentro de uma floresta recheada de kaiju porque o treinamento ia começar. Tinha vários tanques de guerra e armamento pesado cercando tudo pra garantir a segurança da galera. E agora essa vai ser a primeira vez que a gente vai ver humanos ao traje do kaiju número 6. O Iharu tava se tremendo, falando que só de estar perto já era o suficiente pra congelar ele. Já o Capitão Cerveja não podia acreditar que nesse um mês ele conseguiu evoluir tanto. Isso porque na verdade a intenção era um desafio impossível pra ele aprender que a vida era dura. E a assistente diz que o poder de combate dele tava muito abaixo da Shinomiya, mas pra compensar ele tava subindo bem mais rápido que ela. Kurua fala que mesmo ele sendo um gênio não era a mesma coisa treinar e ter um combate de verdade. Agora o Ishikawa tinha que se unir com um pelotão pra enfrentar uma toupeira tipo 67. E esse kaiju surgiu pela primeira vez lá em 1967 e só aparece nessa área de 5 em 5 anos. E como o nível de força dele era meio alto, se o garotão não conseguisse era só deixar pro capitão aqui. Quando a operação de extermínio do passo de Bunkui começou, o Ishikawa tava tão rápido que o mano precisou emitir todo o poder de combate pra tentar acompanhar ele. O cara tava congelando o chão só de andar. E o motivo da pressa é que como as armas de kaiju diminuem o tempo de vida, então ele só tinha 10 minutos pra resolver isso. Assim que ele bate de frente com o grandão. Bem quando ele ia desviar, parece que não tava dando pra controlar esse gelo. E dessa vez foi por muito pouco, hein? Quase que o cara ia virar presunto se não fosse o suporte ajudando ele. O amigão tava determinado em ajudar. Só que como o nome do anime mudou pra Ishikawa, ele simplesmente congelou os pés pra se firmar e com uma única bala o cara explodiu aquele kaiju por inteiro. Agora o Iharu tava furioso querendo saber por que ele não conseguia matar um bicho desse com um tiro também. E parece que alguém tá meio bravo. Desde que ele chegou nesse lugar ele tava cansado de ver as pessoas na sua frente. E mesmo achando que ele era incrível antigamente, hoje o cara reconhecia que descobriu que é talento de verdade. Coitado já tava levando peia de todo lado. E o drone avisa pra ele respeitar os seus limites, já que recuar às vezes também é importante. Quando o Pokémonossauro Rex ia pra cima dele, o Ishikawa aparece agradecendo por ter deixado ele mais calmo. Agora mais um kaiju tinha virado picolé. E após o garotão dizer que ia cuidar do resto, o Iharu pede pra ele não deixar ele pra trás. E depois de subir em uma árvore congelando os pés, parceria emitir todo o poder máximo que ele conseguisse. Uma animação muito louca tava rolando e agora o poder de combate dele tava em 45%. Ishon atacou uma árvore que já fez os operadores se assustar. E enquanto isso, nosso garoto prodígio tava representando no combate. Como essa pele era mais dura e se regenerava mais rápido, não dava pra chegar no núcleo assim. Mas aí o operador fala que ele tinha aumentado o poder pra 46%. E se isso aqui já parecia ser incrível, imagina agora que ele tava evoluindo enquanto lutava. O pessoal até perguntou se ele tava bem, já que aumentou pra 51%. E o garotão fala que nunca tinha se sentido tão bem antes. Capitão Cerveja disse que isso aí não era nada bom. Ishikawa não parava de dizer que queria mais poder. E depois de mandar um gritão, Pokémonossauro Rex tinha mudado de forma e tinha levado essa luta muito a sério. E o mano só sabia pensar que se ele fosse mais forte, nada teria acontecido com o Kafka e nem com o Iharu. Alguma coisa estranha tava acontecendo, que o olho do mano tava super vermelho. Até seus músculos pareciam que explodiu de tanta velocidade que ele tava tendo. Só que o que me assustou mesmo é que o maluco tava com sangue nos olhos. Literalmente, tá? Mesmo sabendo que essa força era incrível, o problema é que a pressão arterial dele tava quase no de Vasco. E se ele continuasse se movendo tão rápido assim, o corpo dele não ia resistir. O figurante até achou que o kaiju número 6 tomou o controle. Mas aí o Capitão Cerveja manda ele relaxar porque ainda era o Ishikawa. Isso porque quando um usuário se sincroniza com a energia de um Daikaiju, meio que aumentava completamente os neurônios cerebrais. Aí basicamente a verdadeira natureza e desejo do usuário aparecia como força. Dependendo da personalidade da pessoa, isso resultaria em morte. O operador fala que isso não tinha acontecido nos treinos. E o capitão fala que os combates reais provocavam estresse extremo e coisas inesperadas. Principalmente quando a gente tá falando do lendário rei dos kaiju. Mas agora se ele não controlar, o capitão não ia deixar ele usar. Enquanto o Iharu se lembrava do que aconteceu, ele fala que tinha ficado feliz quando viu que o Ishikawa não ia conseguir usar aquela arma. E agora ele tava se sentindo lixo completo por ter pensado aquilo. Voltando pro garotão, ele tava enlouquecendo querendo mais poder. Só que a parte ruim é que já não dava mais pra controlar essa vontade maluca de ficar mais forte. O cara se empolgou tanto no ataque que congelou uma área de 50 metros ao seu redor. O problema é que ele congelou até os seus companheiros. O Capitão Cerveja perguntou se ele tava recusando a ajuda dos outros. A parte boa é que tava dando pra congelar o Pokémon antes dele se regenerar. Já a negativa é que tinha 20 problemas acontecendo no seu corpo. Ele tava fazendo cosplay de Elsa, mandando Let It Go pra todo lado. Porém, até os fortes têm limite, né? E como a perna esquerda dele tinha quebrado, o capitão fala que vai entrar na operação porque acabou o tempo dele. Isso tava deixando ele tão furioso, enquanto as vozes na sua cabeça diziam que ele era um fracote. E o cara não parava de chorar, já que nunca ele conseguia salvar os seus amigos. Só que o Iharu apareceu e explodindo o gelo e pedindo pro capitão dar só mais um pouco de tempo pra eles. Ao ver essa determinação, ele não tava acreditando que o poder de combate dele era só 24%. E o maluco tava gritando
dizendo que o Ishikawa era tão incrível que ele sentia até inveja. Quando finalmente ele avistou o garotão, quase que ele cagou nas calças de tanta força que ele usou para destruir o gelo. E apesar de todas as coisas, realmente dava para ver que eles eram amigos. Assim que ele acordou, o Iharu explica que ele convenceu o capitão a dar mais tempo para eles. E agora era para ele derrotar logo aquela coisa para ele poder usar esse traje oficialmente. O plano do parceiro era levar ele para um lugar para ele poder destruir o núcleo. Aí quando o Ishikawa pergunta se não era perigoso, ele recebeu um golpe na cara mandando ele não subestimar ele. E que tava na hora dele calar a boca e depender do Iharu. O garotão tava dando risada. E isso porque sempre que ele tá com medo, esse tapado aparece para encorajar ele. Então depois de bolarem um plano, ele fala que isso aqui era só os acréscimos. E agora sim a diversão vai começar. O Iharu já tava correndo igual um louco, e a boa notícia é que as ondas cerebrais do parceiro já tinha voltado. O Capitão Cerveja disse que isso era incrível mesmo. Só com 24% de poder seria impossível esse maluco fazer alguma coisa. Bom, isso era o que ele achava, né? Porque depois dessa determinação aqui, o Coroa tinha certeza que o poder dele tinha aumentado. Aí foi só o operador verificar que tinha ido pra 41%. Mas assim que o tapado caiu, agora diminuiu pra 22%. E quando o Kaiju ia acertar ele, agora essa bagaça tava em 42% de poder. Ou seja, o cara é tão mongo que a força dele dependia dos momentos que ele tava se concentrando totalmente. Isso fazia o Pinguço achar que esse garoto parecia muito com ele. Sem contar que quando ele tem números bons são sempre melhores que do Ishikawa. E então é muito bom treinar esse garoto porque ele tem bastante potencial. O Iharu só sabia pensar que ele não era genial como os outros. Mas mesmo que seguir as pessoas levasse ele pra algumas muralhas, o cara só ia sair batendo e batendo até derrubar. E que seria uma promessa ficar tão forte ao ponto de alcançar o Ishikawa. O operador tava gritando falando que o traje do cara já tava no limite. Só que o que ninguém sabia é que isso aqui foi tudo um plano pra expor o núcleo e o garotão bagaçar aquele Pokémon gigante. Essa estratégia foi tão genial que o Capitão Cerveja ficou de boca aberta. Aí bem na hora começa um flashback dele com a mãe da loirinha. Ele perguntou se a novidade era que ela venceu mais um campeonato de comer. Mas a Hikari disse que não era isso e sim a oportunidade de usar o traje do Kaiju número 4 pra ajudar as pessoas. E então ela queria saber se ele achava que daria certo isso. Eles eram amigos, claramente o Capitão Cerveja apoiou falando que ela era muito capaz. Porém isso fazia ele se questionar se teria sido melhor dizer não pra ela não ter morrido naquele dia. E agora tá explicado porque ele mandava o Ishikawa esquecer essa ideia. Duplinha Pelona tava comemorando já que eles amassaram nessa missão. E todo mundo tava indo no embalo e comemorando junto. E eu quero saber onde que fica os créditos do lixeiro que vai ter que limpar tudo isso aqui. O Capitão Cerveja não parava de chorar porque a Hikari tinha morrido. E ao perguntar se isso era estranho, a Toko fala que qualquer um acharia bizarro o chefe chorando do seu lado, né? Aí depois de dizer que sentia inveja de ser jovem, ele aprovou o Ishikawa para ser o futuro defensor do país. E dava pra ver que o Iharu tava muito orgulhoso do seu rival. A mulher fala que é bom ele dar um sermão pro mano não querer se sacrificar do nada em alguma batalha. Mas as palavras do Capitão Cerveja era que o Iharu já tinha ensinado isso a ele. Quando chega mais tarde, a Capitã Mina queria saber como que foi o teste de hoje. E ele fala que o garotão era dedicado, mas também era teimoso e se arriscava muito. Mas as pessoas confiavam nele e era o rapaz perfeito pra vestir o traje do Kaiju número 6. A mina com o nome de Mina fala que não tá afim de ser responsável pela morte dele. E ele fala que bem que ela podia tratar melhor os mais velhos, hein? E que tava bem suspeito uma pessoa com habilidades parecidas com a dele poder usar logo o poder do rei dos Kaiju. Agora ele mandou a mina relaxar porque ele vai fazer esses garotos serem tão fortes a ponto dela se assustar. E ao ver uma foto ele disse que esse era o destino dele. Lá na academia os manos já tava na atividade. Então depois que o cardio acabou, a notícia que o Ishikawa tinha conseguido passar já tinha circulado pra todo mundo. O Kafka não tava gostando nada disso, principalmente pelo fato de que ele vai ter que enfrentar aquele cabeça de cogumelo. Só que a Kikuru tava mandando ele calar a boca e não sair subestimando seus companheiros desse jeito. E a mente dela já tava planejando em evoluir pra continuar sendo mais forte que o Ishikawa. E o Prota também não tava pra brincadeira não, tá? Mesmo sendo de noite, ele tava treinando e falando que o amigo dele era incrível. Melhor parte é que todo mundo tava reconhecendo ele só pelo esforço. Mas diferente dele, o Kafka só tava aqui por causa de outra coisa. Então não era dele que as pessoas precisavam, e sim do Kaiju número 8. Quando o vice-capitão apareceu, e ele pergunta se o Coroa pretendia tomar o lugar dele com essa cara triste aí. Aí o Hoshino ativou o modo Sonic e ao ver aquela lâmina no pescoço, o coitado até caiu pra trás. Só que ele mandou o Prota relaxar e que isso aqui era só um castigo por ele ter escondido aquele segredo. O Kafka explica que queria ter se desculpado antes. E o Tigelinha tava falando que eles estavam kits e que ele odiava sentimentalismo. E acima disso ele viu dizer que era muito grato pelo Prota ter salvado a terceira divisão. E só pra deixar claro, os agradecimentos não eram ao Kaiju número 8, e sim ao Kafka Ribino, que se transformou na frente de todo mundo mesmo sabendo que podia acontecer depois. Assim que um tempo se passou, o Hoshina fala que tá sabendo que ele podia virar um Kaiju sempre que ele continuasse transformando. Mas aí nesse caso ele não precisava mais se transformar porque ele mesmo vai derrotar aquela coisa. E mesmo que ser ele mesmo era mais demorado, é a coisa certa a se fazer. Kafka fala que esse cara pagava de doão, mas é o mais gentil de todos. Só que mesmo sendo grato pelas palavras, ele queria ser reconhecido pela própria força. E por mais que doía admitir, ele sabe que ele não tem capacidade de proteger ninguém. Então ele vai virar o número 8 pra nunca mais ver os seus amigos chorar. O vice-capitão fala que
já dá pra ver que ele tá disposto a se transformar mesmo que custe a sua humanidade. Mas já que esse é o caso, então o que restava era deixar ele mais forte. E depois de pegar a estrada, eles chegaram lá no templo que existe desde o período Edo. A galera daqui viu tudo dos antepassados do Hoshina. Quando ele pergunta se ele conheceu o Meireki Daikaiju, Prota fala que foi um desastre imenso em 1657 que destruiu a maior parte leste do Japão. Naquela época o jeito de lutar contra Kaiju era muito limitado, e foi bem nesse lugar que morreu o maior número de pessoas que já enfrentaram aquele Kaiju. E como aqui é o templo que abrigava as almas das pessoas mortas, então tá na hora de aprender a lutar sem traje e sem transformação. O Kafka já tava mandando vários jab pra tentar acertar ele, só que tava parecendo que o mano tava de Sharingan. Aí quando o Hoshina dá o primeiro ataque, quase que ele arrancou o queixo do protagonista. O Kafka tava vindo com tudo pra cima dele, mas realmente não dava pra acertar. E isso tava deixando ele triste, já que nunca dá pra impressionar ninguém sem precisar daquela transformação. O vice-capitão fala que dava pra ver que ele tinha evoluído muito, isso porque os movimentos dele tava bem mais rápido do que antes. Só que como de novo ele tava se defendendo, o Tigelinha manda ele parar de se acostumar com a defesa do número 8, porque senão ele acaba morrendo se não passar a atacar mais. O coitado tava apanhando mais que pandeiro e roda de samba e lembrando da surra que ele tomou do diretor. E o Hoshina diz que ele precisava sobreviver porque muitas coisas iriam vir pela frente, então é bom ele ficar mais forte pra tentar roubar o posto dele do lado da Capitã Mina. Quando o Kafka fala que então beleza, o cara tava dando um mata-leão e perguntando por que ele tava tão confiante. Como tava ficando tarde, eles precisavam voltar pra base logo. Mas bem na hora que o Prota olhou pra frente, tinha uma espécie de samurai encarando ele. O Tigelinha pergunta por que ele tava parado e manda ele vir logo. E o Kafka tava cismado querendo saber o que foi aquilo que ele viu. Quando chegou o dia seguinte, o vice-diretor tava lá parecendo um doido olhando pros peixes. E ao se deparar com o quadro do diretor na parede, do nada aparece o Isao dizendo que eles estavam ficando sem tempo. O Kafka tava treinando tão pesado que o bicho tava suando igual um macaco. Mas esse treino não era qualquer um não, tá? Isso aqui era a técnica da força de defesa que girava a força na perna e depois ia tudo pros punhos. Hoshina ia vir 2 vezes por semana pra ver quando ele ia dominar os 5 movimentos básicos. Agora faz sentido porque ele tava se esforçando tanto. E pra ajudar, o Kuro tava se contorcendo de dor porque tinha dado cãibra na perna dele. A loirinha tava zoando falando que é bom ele aprender a usar as técnicas mesmo, já que nem arma ele sabia usar. E agora o Prota tá mandando ela fazer essa merda aqui se ela pensa que é fácil. A Kikuru diz que sabe que isso é difícil. Isso porque o pai dela fazia essas paradas todos os dias. Depois de ouvir isso, o mano até se motivou falando que vai se esforçar mais ainda. Como recompensa, agora o Hasegawa manda devolver o pocket dele pra ele poder voltar a usar. E a loirinha fala que bem que ele podia falar com o pessoal, né? E depois com o tempo se passa, o Kuro tava encarando o celular querendo muito conversar com a galera, mas ele nem sabia como. Isso porque já fazia quase 2 meses que ele foi preso e todo mundo sabia que ele era o Kaiju número 8. O cara tava suando gelado com medo de ligar e eles não gostarem mais dele. Aí assim que o celular dele tocou, quase que ele caiu pra trás quando viu que tinha mais de 500 mensagens. E na mente dele só sabia pensar vários xingamentos dizendo que ele era um monstro. Se parecia que não podia piorar, imagina agora que o Prota desligou na cara do Ishikawa sem querer. Dessa vez era o número do Iharu ligando pra ele. E aí foi só atender que o garotão tava querendo saber por que agora ele atendeu e antes não. E tem mais, como que esse Jota some por 2 meses e nem tentava se comunicar? O Kafka até tentou explicar que não podia falar com ninguém, só que o mano tava jogando na cara que tem certeza que foi a Kikuru que arrumou o celular de volta pra ele. E ele não tava brigando não, pô. É que o amigão tinha ficado preocupado, né? Coroa diz que tá com medo de todo mundo se afastar dele porque ele era o número 8. E o Iharu apareceu bem na hora falando que óbvio que eles vão ter medo, já que esse poder nem era humano. Por essa o Kafka já tava esperando mesmo. Mas aí o mano também diz que não dá pra esquecer daquele lindo sacrifício que ele fez pra salvar todo mundo da base. E então, apesar de tudo, ele ainda era do time. Isso fez ele se lembrar de quando a mina disse que ninguém da terceira divisão via ele como inimigo. Já o Iharu tava xingando, perguntando como ele pensava que a galera daqui ia ser tão cruel com ele. Força que todo mundo aqui sempre acreditou que o tiozão ainda iria voltar. Quando a loirinha apareceu chamando ele pra treinar, o mano fala que aqueles dois estavam certos quando chamaram ele de burro. Isso porque todo mundo do grupo tava desejando o bem dele, falando que vai orar pra Deus tirar ele dessa. E a Kikuru mandou ele parar de chorar porque essa parte de ser burro todo mundo já sabia. Quando corta a cena, o Isao aparece todo lascado falando que já tava no limite. E mesmo se segurando ao máximo todo esse tempo, não ia ter mais o que fazer, já que aquelas coisas estavam crescendo muito rápido. Várias coisas estranhas começaram a aparecer por toda a cidade do Japão. Tinha peixe caindo do céu, um kaiju aquático aparecia, e até uma Horaga do Sukuna apareceu pra tu ter noção. Lá na base, o velho do tapa-olho tava irritado porque faltava 14 casos de kaiju estranhos pra resolver. E não fazia sentido é que todos eles desapareceram na mesma hora antes da força de defesa chegar. E pra vocês terem noção, até uma versão gótica da loirinha apareceu. E isso só tava reforçando a ideia que eles tinham que se preparar antes que o número 9 desse o primeiro passo. O Hasegawa deixa claro que as cidades já tinham sido fortalecidas e todo tipo de abrigo e segurança estava aprimorado também. Os caras até pensou em pedir ajuda pros países de fora, mas isso daria problema com os tratados de extermínio. Então uma das cartas que eles estavam usando era tirar
tirar o selo do Kaiju número 1 e dar o traje pro Capitão Narumi usar. Também tinha outros candidatos que poderiam usar os trajes do Kaiju número 3, 5 e 7. O vice falou que se aparecer mais Kaijus que derrotaram o diretor não ia ter o que fazer mesmo, e isso deixava ele bem chateado, já que era frustrante ser velho. Mais uma vez apareceu o diretor falando que a consciência dele tava sumindo, e agora tudo o que dava pra fazer era deixar nas mãos da nova geração, e principalmente do Kafka e da sua doce e querida filha. E agora o Isao tava implorando pra eles salvarem o futuro desse país. Dentro da base subterrânea, o Narumi disse que tinha uma surpresinha pra ela. Simplesmente a loirinha ia poder usar o traje do número 4 que a mãe dela usou em vários combates. E a Kikoru diz que vai vingar o seu pai usando toda a força da mamãe. 3 meses após aqueles incidentes e nunca mais nenhum Pokémon estranho apareceu. E a pequena que foi salva no segundo episódio diz pra mamãe não se preocupar. Isso porque o tio Kaiju ia acabar com a raça do número 9. Quando começou um tremor, o figurante até pensou que fosse um terremoto. Mas na verdade o operador disse que a Lourinha e o Platina tava treinando usando as suas armas numeradas. O Azegal tava lá treinando o batalhão pra mirarem no mesmo ponto, aumentando a quantidade de penetração. E o nosso protagonista mandou um soco tão pesado que pela primeira vez o Roshina acabou indo um pouco pra trás. O coitado até tava comemorando e tudo mais, só que o Tigelinha pediu pra eles trocarem de lugar e foi só um soquinho que o cara já tava voando pra longe. E depois de debochar falando que é hora do almoço, o Kafka disse que hoje à tarde aquele cara vai se arrepender e ver a sua força. Agora que tava na hora de bater um rango, o Prota até pensou que ia comer sozinho, mas a mina com o nome de Mina tava lá bem pra felicidade dele. Como ela era capitã, ele achou melhor não comer do lado dela. Só que a mina chamou ele e disse que não precisava ter vergonha. Assim que o tiozão se sentou, ele tava pensando o que dizer pra puxar um assunto. Por coincidência, eles falaram bem na mesma hora. E a capitã fala que mesmo sabendo que toda essa paz não ia durar por muito tempo, realmente dava a impressão que os Kaijus se foram pra sempre mesmo. E quando o Kafka se lembrou dos velhos tempos, até ele concordou com ela. Mas aí ele se lembrou que precisava ter respeito e tava chamando ela de senhorita capitã. E a mina começou a dar risada falando que não tem problema, já que eles estavam sozinhos. Coroa disse que não seria nada mal se os dias de paz continuassem pra sempre. A mina com o nome de Mina começa a se lembrar de quando ele aparecia correndo assim que algum alarme de Kaiju tocava. E que ela não queria falar nada não, mas é que dava um pouco de vergonha. O cara tava se engasgando falando que como ele era o capitão do time, então claro que era necessário se preocupar, né? A mina disse que mesmo quando ele tinha medo, ele sorria e conseguia encorajar ela daqueles monstros. O cara fala que o eu criança dele era incrível mesmo, mas a gatinha fala que isso ainda não mudou, já que foi ele que salvou a terceira divisão. E agora que ela sabe sobre a decisão dele de lutar, era pra ele relaxar porque ela tava mais forte e não precisava mais ficar escondida na sombra dele. E também essa era a hora deles cumprirem a promessa de criança e lutarem juntos pra matarem os Kaiju. O problema é que só o Kafka que presenciou aquilo sabia a real ameaça que o número 9 podia causar. E ao ver o sorriso dele, a capitã pede pra ele esperar e que já já ela voltava. Assim que ela passou pela porta, ela fala que sabe muito bem quando ele sorri fingindo que não tá com medo, que realmente tem coisa que não mudava nunca. E ela tava certa mesma, tá? Que o tiozão tava perguntando se realmente ele era capaz de vencer e salvar o futuro desse país. Lá no meio da cidade, uns gatos se aproximou da gótica querendo dar uns pega nela, mas pelo visto parece que ela não tava muito afim não. Isso porque na verdade aquilo era um Kaiju e tinha matado várias pessoas em uma tacada só. E depois de mandar um gritão, agora a cidade inteira tava correndo perigo. Você tem fetiche em que, vida? Sim, eu quero que você seja meu cachorrinho. Você quer que eu seja seu cachorrinho? Sim. Au, au. Você quer que eu seja seu cachorrinho? Faz de novo. Au, au. Nossa, amor. É isso, meu parceiro, o vídeo vai ficando por aqui, e se você gostou, não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar em 100 mil inscritos, fechou? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima. Bye bye!